Pergunta: por que Jesus nunca disse nada do arrebatamento? E por que nós temos que acreditar no apóstolo Paulo em coisas que nem Jesus falou? Bem, resposta: a palavra de Deus vai de Gênesis ao Apocalipse, e você não irá entender os planos de Deus a menos que aceite essa palavra integralmente. No passado, o Senhor falou por meio dos seus profetas, que foram enviados a Israel. E Moisés, que escreveu o Pentateuco, os cinco primeiros livros da Bíblia, foi um desses profetas. Então Deus falou, depois disso, há 2000 anos, Deus falou numa pessoa, o Filho de Deus encarnado. Veja o que fala em Hebreus, capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras, aos pais, pelos profetas, inclusive Moisés, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, ou uma melhor tradução, seria no Filho. Versículo 2. A quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo, o qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas, feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Se você considerar que Jesus, quando esteve aqui, validou os profetas do Antigo Testamento, ao desprezar o Antigo Testamento, você estará desprezando também Jesus, que sancionou seus escritos. Mas é claro que muitos odeiam aquilo que não serve a seus propósitos, como é o caso do Espiritismo, que descarta o Antigo Testamento e diz que só devemos crer nas palavras de Jesus. Sério? Então vamos ver o que Jesus disse aos religiosos do seu tempo. E vale também para todo aquele que não crê no Antigo Testamento. Em João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 45, Jesus diz assim aos fariseus da sua época: não cuideis que eu vos hei de acusar para com o Pai. Há um que vos acusa, Moisés, em quem vós esperais. Porque se vós cresceis em Moisés, atenta bem para isso, se vós cresceis em Moisés, creríeis em mim, porque de mim escreveu ele. Mas se não credes nos seus escritos, como crereis nas minhas palavras? Então eu pergunto a algum espírita que esteja me ouvindo: se você não crê nos escritos de Moisés que condenavam o ato de consultar mortos, como você diz crer nas palavras de Jesus? Mas a sua dúvida era por que nós devemos crer nas palavras de Paulo e outros apóstolos quando eles escreveram coisas que Jesus não disse. Devemos crer por causa de uma ordem do próprio Senhor Jesus, que ele deu nos evangelhos. Essa ele escreveu sim, ele disse sim, Em João 16, versículo 7, ele falou: todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós. Mas quando eu for, vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para meu Pai e não mais me vereis. E do juízo, porque já o príncipe deste mundo está julgado. E aí ele continua no versículo 12, dizendo: ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Mas quando vier aquele Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará aquilo que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso vos disse que há de receber do que é meu, e vô-lo há de anunciar. Você entendeu agora? Primeiro, Deus falou, eu li aí o capítulo 16 até o versículo 15. Primeiro, Deus falou por intermédio dos profetas.
até que viesse o Verbo de Deus encarnado. E a partir daí, ele falou no Filho, que era a expressão exata de Deus. Esse mesmo Filho avisou os seus discípulos que enquanto eles não recebessem o Espírito Santo, não poderiam suportar ou abarcar tudo o que Jesus tinha para lhes dizer. Aí, quando o Espírito Santo veio habitar, desceu do céu para habitar no crente individualmente e na igreja coletivamente, o Senhor deu dons aos homens, dons estes que incluía os de apóstolos e profetas, para transmitirem o que o Espírito Santo ditasse a eles, falasse verbalmente a eles, palavra por palavra. Foi então que os mistérios que estavam ocultos em Deus, desde sempre, desde a antiguidade, desde a eternidade, foram revelados a esses apóstolos e esses profetas da igreja, coisas às quais nem os profetas de Israel tiveram acesso. Por isso você encontra apenas nas cartas apostólicas muitas verdades que nunca antes tinham sido reveladas. Entendeu agora? Visite 3minutos.net. Dúvidas? Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe o e-book. Também para Android e iPhone.